Olá! Na mensagem dessa semana, queremos convidar você a olhar para 2020 e descobrir que perdas podem ser reparadas e derrotas podem ser transformadas em vitórias. Siga-nos nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e tenha um bom encontro. Amigos da Encontro, eu gostaria de fazer aqui um convite especial para você. No próximo domingo, dia 20 de dezembro, nosso encontro online vai acontecer em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 20 horas. Em ambos os horários, nós queremos celebrar a Ceia do Senhor nos lares. Uma oportunidade para você celebrar a Ceia do Senhor no seu lar, com a sua gente, com a sua família. Reúna sua família, seus amigos, prepare um lugar adequado no ambiente do seu lar, pão, suco de uva, e vamos celebrar juntos a esperança do Natal. Se você quiser registrar esses momentos em sua casa com fotos e mandar para a gente, nós ficaremos muito felizes. Ceia do Senhor nos lares, dia 20 de dezembro, às 9 horas da manhã e às 20 horas. Eu creio que nós todos vamos concordar que 2020 foi um ano de grandes desafios, grandes e muitas perdas. Mas o tom com o qual nós saímos desse ano não precisa ser o tom da perda e da derrota. Você pode sair vitorioso desse ano. Essa é a mensagem de hoje. É verdade que neste ano, 1,5 milhão de pessoas no mundo perderam a sua vida por conta da Covid e quase 200 mil pessoas no Brasil. E as perdas naturalmente não se restringem à Covid. Houve pais que perderam seus filhos, pessoas perderam dinheiro, oportunidades foram perdidas, pessoas perderam pessoas, pessoas se perderam, pessoas perderam o coração, pessoas perderam a alma, outras perderam a sua humanidade. Ainda assim, você pode sair vencedor de 2020. Perdas, infelizmente, são reais. Nós passamos pela vida perdendo coisas. Perdemos o aconchego do útero, perdemos o leite materno, perdemos os dentes, perdemos animais de estimação, perdemos amigos. Ao longo da vida, parece que as perdas vão se tornando mais numerosas e maiores. Um dia, cedo ou tarde, perderemos a nossa vida. É bom não se esquecer disso, em nenhum momento. Mas independente das perdas que você possa ter tido em 2020, ou das perdas que você possa ter acumulado durante a sua vida, você não precisa viver como um derrotado. Sabia disso? Perdas não precisam ser transformadas em derrotas. Os Beatles certamente foi o grupo musical mais conhecido e mais celebrado em toda a história. Seus integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr fizeram muito sucesso. O que muito pouca gente sabe é que essa nem sempre foi a constituição da banda. No início, quando a banda dava os primeiros passos, no lugar de Ringo Starr, havia um baterista chamado Peter Best. Lá no início, inclusive, entre todos os integrantes da banda, Peter Best era o mais popular do grupo e aquele que mais chamava a atenção do público, especialmente do público feminino. Depois de mais de 2 anos juntos, 200 shows, cantando e gravando, ele foi sumariamente demitido da banda sob a alegação: os meninos não te querem mais. Uma perda. Convenhamos, uma grande perda. Ringo Starr foi convidado para o seu lugar. E o pior para Peter Best é que apenas algumas semanas depois, ele testemunhou o sucesso da banda estourando para o mundo e se transformando naquilo que nós conhecemos como sendo a Beatlemania. Peter não conseguiu lidar bem com essa traição dos amigos e a perda se transformou em derrota. Rancor e amargura o levaram ao alcoolismo. Você conhecia essa história?
de uma perda que se transformou em derrota? Assim como na história dos Beatles tem um personagem quase desconhecido, na história do Natal também tem uma personagem, mulher, igualmente desconhecida. Ela se chama Ana. Ela acumulou muitas perdas em sua vida. Ela ficou viúva depois de 7 anos casada. Não tinha filhos. Nunca mais casou. Seguiu sozinha pela vida. E ela aparece na história do Natal já com 84 anos. Como Best, ela teve muitas perdas. Ana, muitas perdas acumuladas durante a sua trajetória de 84 anos. Mas as perdas de Ana não se transformaram em derrotas, como foi no caso do Best. Pelo contrário, Ana não saía do templo, adorava a Deus noite e dia, jejuando e fazendo orações. E quando ela viu o menino Jesus, ela começou a louvar a Deus. Por que Peter Best saiu de suas experiências de perda derrotado e Ana saiu de suas experiências de perda vitoriosa? O que você acha? A questão, meus amigos, está naquilo que nós entendemos como perdas ou ganhos. Aquilo que nós entendemos como vitória ou derrota. A questão está naquilo que nós entendemos como vida bem-sucedida ou não bem-sucedida. Para Best, uma vida bem-sucedida era aquilo e estava naquilo que ele julgava ter perdido quando foi traído pelos colegas e demitido dos Beatles, ou seja, sucesso, fama e dinheiro. E eles se tornaram os seus ídolos. Sucesso, fama e dinheiro se tornaram os seus ídolos. Lembra que foi Jesus quem disse: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O tesouro de Peter Best estava no sucesso, na fama e no dinheiro. Esse era o lugar da morada do seu coração. E por depositar neles a sua confiança, ele mesmo decretou a sua derrota. Aliás, ídolos são assim. Eles primeiro nos cativam, depois eles nos dominam e por fim eles nos consomem. É isso mesmo. Os ídolos primeiro nos cativam, depois nos dominam e por fim eles nos consomem. E não me parece que os demais integrantes dos Beatles foram mais vencedores do que Peter Best, apesar de todo o seu sucesso, fama e dinheiro. Tão derrotados quanto ele. É que ganhos nem sempre são ganhos e perdas nem sempre precisam ser perdas. Vejam a palavra de Jesus a respeito. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O problema, meus amigos, não é ter sucesso. O problema não é ser famoso ou ganhar dinheiro. O problema está em deixar que eles habitem o nosso coração, o centro da nossa vida. O problema é esperar deles o que eles não podem nos dar. O problema é se tornar escravo deles. Ana, por outro lado, ao contrário de Peter Best, teve muitas perdas, mas as suas perdas não a derrotaram. Nem sucesso, nem fama, nem dinheiro. Mas ela sabia que o sentido da vida estava em outro lugar. Ana se deixou alcançar pelo amor de Deus que preenche. E isto fez com que ela passasse a viver na presença de Deus. E viver nessa presença de Deus fez com que as perdas que ela teve na vida não se transformassem em derrota. Esse Jesus, o Deus que entrou na história de Ana, é o mesmo que repara nossos erros. É o mesmo que transforma perdas em ganho. E é o mesmo que nos faz perceber que nem sempre o que são ganhos aos nossos olhos de fato são ganhos. E nem sempre perdas são perdas. A presença e a ação de Deus na vida de Ana transformou-a numa pessoa grata. Aliás,
Gratidão a Deus é a marca das pessoas vitoriosas que se deixaram encontrar por Jesus e reconciliar com Deus. E isso só acontece porque Deus é muito bom. E Ele continua sendo muito bom. Sabia disso? E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Meus amigos, todas as pessoas têm perdas. A questão é como nós as encaramos e o que fazemos com elas. Ana teve muitas perdas, mas as perdas não a derrotaram, pelo contrário. Ela experimentou no primeiro Natal o que muito pouca gente experimenta nos natais de nossos dias. Natais que muitas vezes são artificiais e superficiais. E em larga escala construídos sobre os fundamentos do comer e beber, da compra e venda, com muitos presentes e pouca presença. Eu queria muito recomendar que você leia a história de Natal na Bíblia. É impressionante a profundidade e o cheia de significado como essa festa, assim como ela está escrita na Bíblia. Maria, por exemplo, uma jovem desconhecida e insignificante, alcançada pela graça de Deus e experimenta uma guinada impressionante na sua vida. José, um humilde carpinteiro, assume o papel de pai adotivo de Jesus, movido pelo amor de Deus em sua vida, e em sua vida brota um novo normal que ele jamais podia imaginar antes.
Os pastores que cuidavam de ovelhas nos campos escuros de Belém ganham uma nova perspectiva de vida quando conhecem o menino e percebem que aquele menino era o próprio Deus que se tornou gente. Os magos, que eram sábios do Oriente, descobrem que a sua própria sabedoria não basta e é insuficiente para a vida e para a eternidade. Ana, uma mulher cheia de perdas, descobre que na presença daquele menino, perdas podem ser transformadas em ganhos. Paulo de Tarso, quando conheceu Jesus, descobriu: em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que descoberta profunda, não é mesmo? Paulo também descobriu que mesmo perdas irreparáveis, quando elas chegam e quando elas batem à nossa porta, nós não estamos perdidos. Veja o que ele descobriu. O Deus de toda consolação nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em angústia. Ao mesmo tempo que somos consolados, somos capacitados para consolar outros que tiveram perdas. Porque nós temos um Deus que é bom e Ele continua sendo muito bom. O que eu faço com isso? Eu quero compartilhar com você um vídeo e uma oração que podem nos ajudar bastante. A qualidade de filmagem do vídeo não é como a gente costuma usar aqui na comunidade, mas a sua mensagem é fantástica. Preste atenção nela. Veja comigo. O Natal artificial e superficial de nossa cultura quer deixar Jesus na manjedoura. Assim, o mundo pode continuar a correr atrás dos seus próprios ídolos e de suas próprias ilusões. Ele precisa sair da manjedoura. Assim como ele nasceu em Belém, ele precisa agora nascer em sua e em minha vida. Há uma oração escrita por um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr, que nos ajuda demais a encarar as perdas de 2020, bem como as perdas da vida. Senhor, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Dá-me coragem para mudar as que posso mudar e sabedoria para distinguir umas das outras. Vamos orar juntos essa oração? Convido você agora. Senhor, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Dá-me a coragem para mudar aquelas que eu posso mudar. E sabedoria para distinguir umas das outras. Amém. Como é bom descobrir que perdas podem ser transformadas em ganhos. Que Deus te abençoe e esteja com a gente no próximo domingo celebrando a Ceia do Senhor nos lares.